Fala, meu aluno, fala, minha aluna, tudo bem com vocês? Gente, hoje tem uma matéria super importante, é uma matéria sobre topologia de redes, uma matéria que não é difícil, tá, pessoal? Mas é uma matéria que ela vai dar base para vocês e muitos outros assuntos dentro da matéria de redes, tá bom? Hoje eu preparei um material bem legal, cheio de questões para a gente treinar bastante e também coloquei muito infográficos ali para a gente ilustrar bem como é que funciona essa matéria, tá? Eu tenho certeza que tu vai aprender e nunca mais vai esquecer esse assunto. Bora lá então, pessoal? Então vamos lá. Gente, então aqui, matérias de redes, com o professor Rafa. Vamos estudar um pouquinho hoje sobre topologia de redes, então aquela topologia de anel, topologia de barramento. Mas antes, né, pessoal, o que é uma topologia? Bom, segundo os livros, né, dos autores mais famosos, como Tenenbaum, o topologia de rede é uma maneira dos dispositivos, sempre lembrar que dispositivos pode ser chamado também de nós, estão fisicamente ou logicamente organizados e interconectados. Ou seja, né, como a gente organiza eles fisicamente ou logicamente dentro de uma rede. Então, ela descreve o formato, a estrutura, os caminhos pelos quais os dados trafegam entre os dispositivos, certo? Gente, a topologia física ela vai exibir o layout e a disposição dos links dos nós da rede. Já a lógica, ela vai exibir o fluxo desse percurso. Então, na física, eu vou ter aqui vários caminhos, né, para poder perseguir. E na lógica, eu posso simplesmente seguir esse caminho aqui apenas, né, o de baixo, né, ou seguir um caminho único. Então, a lógica, ela vai estar muito ligada mais ao software e a física, mas aos cabos mesmo, assim, sabe que vai fazer essa configuração, certo? Bom, vamos começar, pessoal, com a topologia em barramento. Então, o que é a topologia em barramento, tá? A topologia em barramento, ela vai ligar todos os nós, todos os dispositivos em um único cabo, né? Então, esse cabo aqui, ó, que é o que vai conectar todos eles, ele é chamado de backbone. Então aqui, ó, printa essa tela aqui, pessoal, para ajudar vocês, a tela ali salva no material, que ela vai ajudar vocês depois a usar como resumo. Então, aqui a gente tem as estações, né, os computadores, ó, vejam aqui, e eu tenho aqui, por exemplo, uma impressora. Todos eles são conectados em um único cabo. Cada cabo desse, eles usam, né, um conector em T, ó, em T. E tem no final dessa rede um terminador para poder finalizar. Então, quando eu vou transferir aqui, né, uma informação, eu vou vir para cá. Se não for para ele, ele dispara vir para cá. Mas lembrando que se eu romper esse cabo aqui, eu comprometo a minha rede. Eu não consigo mais me comunicar entre, né, os nós. Certo? Bom, esse cabo aqui, gente, que conecta eles, a gente tem esses componentes aqui, tá? Que pode ser um cabo coaxial, esse cabo principal dele, que é esse cabo aqui, é um cabo metálico. E também ele pode usar os conectores BNC, que são esses conectores aqui, ó, tá? Então, muito antigamente a gente usava, né, o cabo coaxial para ligar esses computadores. A comunicação, gente, da topologia em barramento, ela vai sempre ser uma comunicação ponto-multiponto. Por quê? Porque os dados são enviados de uns dispositivos, né, e são recebidos por todos os outros. Por que são recebidos todos os outros, né? Porque se não for aqui para esse primeiro computador, ele vai enviar também para esse daqui. Então ele é um envio, né, e como a gente chama de broadcast, também pode ser chamado dessa forma, certo? Gente, então as características aqui do barramento, né? Ele é uma rede de baixo custo, porém ele paralisa toda a rede, né, quando tem um rompimento. Então aqui a topologia é um único cabo, ela é menos escalável, né, por ter risco de colisão, ela tem um desempenho que pode degradar com muitos acessos, a manutenção é difícil por causa das colisões. Então aqui, ó, quando eu vou comunicar numa rede em barramento, deixa eu botar aqui uma telinha. Quando eu vou conectar uma rede de barramento, para eu evitar colisão, eu tenho que meio que pegar uma senha. Então eu pego aqui uma senha, né, pergunto pro meu servidor de rede, né, ou pro dispositivo de rede se eu posso enviar, e aí eu envio aqui essa comunicação dentro da rede, certo? Bom, e aqui, o que mais? A gente tem que implementar o simples, latência variável. A latência, né, pessoal, é aquele valor onde vai dizer o quanto que está boa a minha rede ou não. Ele é um valor que ele vai estar muito relacionado à qualidade. Então, se eu tenho uma latência muito alta, significa que a minha rede está muito devagar. Se eu tenho uma latência baixa, significa que a minha rede está muito mais rápida. Elementos seguros, porque basta eu colocar ali, né, algo para ouvir o cabo, que eu vou ouvir todas as conexões. Então, pensa aqui, né, gente? Se eu for um hacker... Opa, passei aqui uma tela a mais. Se eu for um hacker, né, e eu botar aqui algo para escutar no cabo, eu vou escutar todo ele, né? Eu vou ter acesso a toda a comunicação que está se passando por ele. Então é muito importante que a gente tenha, né, cuidado com essa topologia. E quando a banca perguntar se ela é segura, a gente vai dizer que ela não é segura, porque pode ouvir toda a comunicação apenas colocando ali no único cabo, né? O isolamento aqui ele é um problema, né, porque todos ficam no mesmo cabo. E também ela é adequada para pequenas redes e tráfego muito limitado.
certo? Então já vamos aqui de questão, na CESP, olha só gente, CESP 2021. Tá? Então não é tão longe assim, né? Na topologia em barramento, quando o nó da rede está danificado, a comunicação continua a ser efetuada na rede normalmente. O que vocês acham, gente? Dá uma pensadinha aí. Ó, pausa esse vídeo, lê de novo. Na topologia em barramento, quando o nó de rede está danificado, a comunicação continua a ser efetuada na rede normalmente. O que ele está falando é, se eu tenho aqui dois dispositivos com topologia em barramento, com vários aqui, né? Se eu romper esse cabo aqui, ela continua normalmente, o que é errado, né, pessoal? Na topologia em barramento, a gente tem problema quando o cabo ele é danificado, né? Acaba se comprometendo toda a rede. Vamos mais uma pergunta aqui. Ó, em uma rede em topologia de barramento, todos nós conectados ao barramento são capazes de ouvir todas as transmissões realizadas. Então, o que ele está dizendo para a gente? Se eu tenho aqui um computador, uma impressora, um notebook e um smartphone, e eles estão todos, acho que o smartphone não daria, né? Porque não conecta no físico. Mas digamos que todos eles estão conectados aqui, ó. Meu desenho é horrível, gente. Então está conectado aqui, ó, em todos num cabo só, né? Então, se eu colocar aqui algo para escutar, é como fosse, né, é como fosse um como é que eu posso explicar você? Tipo um cano de água, né? A gente pode pensar que a gente está entrando aqui, né, água dentro desse cano, e se eu colocar aqui, né, algo para escutar esse cano de água, qualquer coisa que for entrar aqui e sair aqui, eu vou conseguir escutar. Então é a mesma ideia. Em barramento, eu consigo saber todo o tráfego que está passando, não importa o ponto que eu for colocar ali para ouvir. Tem um ataque muito famoso que utiliza esse tipo de falha, né, que ele coloca ali para escutar, e ele pode fazer algumas ações dentro da rede até invadir ela. Então essa questão aqui, ela tá certinha, tá, gente? Realmente é isso mesmo, ela pode ouvir todas as transmissões realizadas, certo? Mais uma questão aqui, barramento contém apenas um cabo backbone terminado em duas extremidades, na qual os routes são conectados. Então, na conexão em barramento, contém apenas um cabo e o backbone, que é essa espinha dorsal, né, que é o cabo que está ligando todos eles, é terminado em suas extremidades, no qual todos os routes são conectados. Ou seja, ele diz que aqui são terminados, né? Então tem um terminal aqui. Se a gente voltar lá para o nosso desenho, né, que eu acho que fica mais fácil de fixar, a gente vai ver que é exatamente isso, né? Ó, tem um cabo aqui e tem um cabo aqui, onde ele é terminado. Então na topologia em barramento, pessoal, é isso mesmo, tá? Ele realmente, ele vai terminar, ele vai ter aqui, ó, ele vai ter os terminadores no final do backbone, né? Então a gente vai ter essa estrutura na topologia em barramento. Maravilha, pessoal? Então vamos lá. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a topologia em anel, ou também ela é conhecida como a topologia ring. A topologia ring, pessoal, ela funciona acho que até eu vou passar aqui o slide, fica mais fácil. Aqui, ó, quando vocês estiverem aqui, dá um print para vocês terem gravado essa imagem. Vai ajudar vocês ali a lembrar. Bom, na topologia em anel, a gente tem uma formação dos dispositivos no formato de anel. Por que a gente fala que esse é anel, né? Porque ele vai estar ligado a um ponto aqui e a um ponto aqui, ó, como está aqui. Ele sempre vai estar ligado aqui e aqui. E na topologia em anel, a gente vai ter apenas um sentido, né? Então todos os dados que foram transmitidos, eles sempre vão seguir por esse sentido. Ele nunca vai fazer o envio ao contrário. E ele vai utilizar o que a gente chama de token ring, que é o que vai dar a vez dele para fazer um envio. Então vai ter uma formação em anel, formando aqui um círculo por ser vizinho, tem um sentido único, ou seja, né, gente, voltando lá à aula anterior, vai ser a transmissão simplex, tá? Também vai ter a viagem de vizinho a vizinho, ou seja, eu pego essa mensagem, passo para o outro pega a mensagem, passa para o outro, e assim por diante, tá? A liberação da rede, a mensagem retorna ao remetente original, liberando a rede para o próximo usuário. Então, se eu quero aqui, ó, o dispositivo A, né, digamos aqui, deixa eu apagar aqui esse risco que ficou ruim. Se eu pegar aqui, ó, o dispositivo A, e eu quero transmitir para o dispositivo D, eu vou transmitir aqui para o dispositivo C, aqui eu vou botar o D, e que vai ficar melhor se eu botar o E. Pronto. Vou transmitir para o dispositivo C, que vai transmitir para o dispositivo D, que vai transmitir para o dispositivo E. Quando ele voltar aqui, libera aqui a rede e o outro pode começar a transferir normalmente, certo? Então, na topologia, né, ela é um envio em broadcast, né, porque a gente envia para todo mundo, né, e somente o destinatário é o que pega aquele dado para ele. Não tem colisão porque envia quem tem um token, então não tem como ter colisão porque não tem como enviar ao mesmo tempo, já que para enviar essa mensagem, esse dispositivo ele tem que ter um token, né, uma autorização para fazer esse envio, tá certo?
Bom, o que mais que eu tinha na topologia de rede? De anel, aliás? As vantagens. As vantagens são, a performance é previsível, então eu sei como é que vai, né, ter essa performance na parte do anel. E a desvantagem é quando quebra um dos nós, eu não consigo mais seguir com a rede. Porque como é que o vizinho vai transferir, por exemplo, aqui, ó, do B para o C, se ele quebrou, né? Então a gente não consegue mais transferir. Então ela acaba tendo esse problema, essa desvantagem nesse tipo de topologia, tá? Aqui tem mais uma figurinha que vai ajudar vocês, ó. Ela é uma topologia simples, fácil de implementar, é ideal para leves, né, ou redes muito pequenas. E a desvantagem, ela tem um ponto único de falha, ou seja, qualquer falha no cabo, qualquer interrompimento, vai ali parar toda a rede. Ela tem um pouco de insegurança e dificuldade de diagnóstico, porque oferece baixa segurança e é muito difícil localizar as origens das falhas, né? Porque ela pode quebrar em um momento aqui e eu não saber qual desses dispositivos que quebrou, porque eles não vão se comunicar mais, né? Porque para toda a rede, né? E o crescimento é muito limitado, né? Se eu quiser colocar mais um nó, eu sempre vou ter que botar mais 2 cabos para o lado, certo? Bom, vamos lá, já mais alguma questão, pessoal? Bom, na topologia em anel, apresenta a ligação de vários nós de rede em círculo, com caminhos duplos para a comunicação e tem pouca falha e baixo custo de manutenção, sendo fácil de inserir novos nós da rede. Ou seja, na topologia em anel, apresenta a ligação de vários nós da rede em círculo? Sim, apresenta vários nós em rede em círculo. Com caminhos duplos para a comunicação, ou seja, eu consigo enviar e receber, né, no mesmo caminho, e tem poucas falhas e baixo custo de manutenção, sendo fácil de inserir novos, gente? Não, né, gente? A gente acabou de ver que o anel, a gente não é caminho duplo, é apenas simplex, ou seja, ele só vai seguir um único caminho, né? Então ele vai fazendo assim, ó, né, em anel, né? Aqui vai para cá e aqui vai para cá. E não é de baixo custo de manutenção. E sim, não é tão fácil assim inserir novos dispositivos, porque a gente tem que colocar mais cabos entre eles. Certo? Próxima questão. Topologia de redes estão fundamentadas nas tecnologias LAN, MAN e WAN. Como as topologias em anel, há barramento com grande predominância na topologia em anel. O que ele está dizendo aqui, pessoal, é que a maioria das redes, né, hoje em dia, né, tanto a LAN, a MAN, a WAN, são realizados na topologia em anel. Está errado, tá? A gente vai ver mais para frente que é uma outra topologia, que é a topologia estrela ou em malha, certo? Vamos seguindo aqui. Mais uma questão. Uma empresa de TI pretende instalar uma rede de computadores com padrão Token Ring. E a topologia adequada para esse tipo de rede é o anel, ou também chamada de ring. É muito fácil lembrar, gente, que o token ring é o token que a gente usa para poder fazer o envio numa topologia em rede. Eu gosto muito de lembrar que o token foi quem escreveu O Senhor dos Anéis. E ring é anéis. Então eu gosto de lembrar que para usar o token na topologia em anéis, somente, né, na topologia em anel, porque tem um token, porque tem um ring. Então eu gosto de lembrar assim, tá? Mas lembrando então que sempre que eu for poder enviar uma informação, enviar um dado na topologia em anel, eu preciso de uma autorização. Essa autorização se chama token ring, que vai dar a minha permissão para fazer o envio e depois eu liberar para outro. Então a questão está certinha, certo? Bom, agora a gente vai para a topologia de estrela. A topologia de estrela, ela segue, né, um modelo em que cada dispositivo se conecta diretamente a um ponto central. Então é uma topologia, pessoal, onde eu sempre vou ter um hub, um switch, um roteador, onde todo o tráfego de rede ele vai ter que passar pelo hub, né, ou pelo switch, ou pelo roteador. Então, aqui a gente tem vários benefícios, né, com essa topologia. A gente tem uma manutenção muito mais simples, né, porque se quebrar aqui um dispositivo, todos os outros ainda vão conseguir funcionar. Por exemplo, se quebrar aqui o A, eu não consigo mandar para o B, eu não consigo mandar para o C, eu consigo mandar para o D. Então é um equipamento que a gente utiliza com muito mais frequência. Porém, a desvantagem é que tem um concentrador, né? Se quebrar esse do meio aqui, ninguém mais consegue fazer o envio. Então vamos aqui pela imagenzinha para vocês pegar aqui, ó, essa imagenzinha para vocês dar um print e aí salvar para vocês. Então vamos lá. Então como é que funciona a rede em estrela? Bom, ela tem uma conexão centralizada, então é aquele dispositivo, né? Se a gente botar aqui na imagem, é esse dispositivo aqui, né? Bom, o que mais? Ela tem uma resiliência a falhas, né? Porque se quebrar uma falha no meio dela, né, eu ainda consigo mandar por outros dispositivos. Então, se eu voltar aqui, ó, por exemplo, se quebrar esse dispositivo aqui, e eu quiser mandar para esse aqui, por exemplo, eu venho para aqui, mando para o central e o central distribui. Eu quero mandar para esse aqui, manda para o central distribui. Então, ele tem muito mais resiliência à falha. O que mais que ele tem? Ele tem ponto único de falha, que é o nosso querido hub, ou switch, ou também roteador. O hub, tá, pessoal? Ele é um dispositivo de camada física. Ele é um replicador de dados, praticamente. Ele é algo bem simples. Já o switch, ele trabalha na camada 2.
E ele pode fazer algumas diferenciações. Então, quando ele vai fazer algum envio, ele já envia direcionado certinho. O hub não, ele envia para todo mundo. E o roteador não, o roteador já é algo de nível 3, né? Já é de camada de rede. Então, ele vai utilizar o IP para fazer esses caminhos. Então, ele é muito mais inteligente. Só para dar aqui um overview da próxima aula para vocês também. Beleza. O que mais que tem na topologia em estrela? Ela tem uma alta escalabilidade, uma manutenção muito fácil. Por quê? Porque basta eu ter mais um dispositivo, um cabo e conectar no central, né? Então essa rede aqui, gente, a gente utiliza muito em casa mesmo, né? A gente sempre vai ter aqui, por exemplo, um nosso roteador, né, lá da nossa operadora, e a gente vai conectar os nossos dispositivos aqui. Então aqui eu vou ter meu celular, meu smartphone, vou ter minha televisão, vou ter aqui meu computador e vou ter aqui meu notebook. Quando falhar aqui o roteador da empresa, todo mundo fica sem internet. Então essa é a rede mais utilizada atualmente, certo? Por isso que ela é de escalabilidade fácil e manutenção fácil. Por quê? Porque se quebrar o ponto do meio, é só trocar o ponto do meio, né, que é aquele dispositivo. E se quebrar algum ponto ali entre as conexões, é só trocar as conexões que ele volta a funcionar. E ele não para de funcionar. Ele tem um bom desempenho e tem uma segurança melhor, né? O tráfego centralizado reduz o congestionamento, facilita aqui o monitoramento do acesso. O que mais? A aplicação ideal, como eu falei, nas redes domésticas, né, e também empresariais, porque tem uma confiabilidade e também é uma rede mais segura. Bom, além disso, né, o que mais? Foi o que eu falei aqui na parte de falha isolada e dependência do hub. Então, vou passar aqui essa partezinha aqui também. E já vamos seguir para questões. Vamos lá. A topologia estrela é uma evolução da topologia em barramento. Possui um aparelho concentrador, hub ou switch, mas também pode ser um roteador, que interconecta todos os cabos que vêm dos computadores. Lembrando sempre que computadores pode ser como nós. E pode ainda interconectar outras redes facilmente, sendo a topologia mais utilizada para as redes locais. Gente, o que vocês acham dessa questão aqui? Ó? Sebrasp, tá, gente? 2021, né? Essa matéria ela não é difícil, mas dá uma pausa e tenta verificar o que vocês acham que é essa questão. Essa questão aqui, pessoal, ela está certinha. É isso mesmo. Essa praticamente aqui é a definição da topologia estrela, né? Ela é uma evolução do barramento, né? Porque antigamente a gente utilizava ele também tem essa topologia e hoje a gente utiliza muito mais a topologia em estrela. Maravilha, o que mais? A topologia de uma rede local que possui um gerenciamento centralizado, olha a palavra-chave aí, do tráfego de dados e falha isolada de uma máquina não causa perturbação da rede, já que o fluxo de dados é sempre exclusivo de um hub central e seu respectivo nós é do tipo estrela. Aqui não ficou muito bem adaptado, tá, gente? Mas ele quer dizer que os seus respectivos nós e a rede do tipo estrela, tá? Ele está afirmando que o que está explicando aqui em cima seria da rede do tipo estrela. E tá correto, tá, pessoal? É isso mesmo. A topologia de estrela é justamente isso, né? A gente tem um hub central, a gente tem uma falha isolada, né? Porque se tiver uma falha em qualquer ponto do dispositivo, ela fica isolada. Isola aquela falha e continua a funcionar a rede, né? É muito comum, por exemplo, a gente está aqui em casa, meu computador parar de funcionar, não vai atrapalhar aqui, né, meus outros dispositivos, né, vão continuar funcionando normalmente. E a falha vai ser exclusiva do hub central, ou seja, se falhar o hub da minha operadora, vai falhar aqui a internet. Então tá certinho, essa mesmo é a resposta e é o gabarito. Bom, vamos lá para mais uma questão. Em uma rede de computadores, em uma rede em topologia de estrela, a falha de um nó não afeta a comunicação dos demais nós. Então, ou seja, né, se eu tenho lá uma topologia em estrela, se um deles falharem, né, não vai prejudicar os demais. Eu sou horrível para desenho, gente. Eu tenho que aprender um pouco mais. Está dizendo que se eu tenho uma topologia aqui em estrela, né, lembrando, né, eu gosto de fazer desenho, se esse aqui falhar, não prejudica os demais. E a resposta está correta. Essa é realmente a topologia em estrela. Bom, agora a gente vai falar da topologia em mesh, ou também conhecida como em malha. Dá um print aqui nessa imagem também, pessoal, para ajudar vocês a lembrarem, né, desse desenho quando forem estudar. Bom, a topologia em malha, deixa eu botar aqui um pouquinho. Ela tem essa estrutura onde todo nó é ligado por todos os nós que estão na rede, né? E aí isso vai trazer muitos benefícios, mas também algumas desvantagens. Então, na estrutura em estrela, então a gente está pensando aqui, né, em um roteador que está conectado ao notebook, o notebook está conectado ao smartphone, um outro roteador está conectado ao notebook, está conectado aqui ao smartphone, está todo mundo conectado com todo mundo. Então, é uma estrutura descentralizada. Eu não tenho um hub central como tinha antes. E a comunicação ela é direta, né? Como assim ela é direta? Eu mando daqui direto para lá. Eu não
preciso de um intermediador, né? Então eu chego e mando direto para lá. Então não há o nó central e as conexões são ponto a ponto. Lembra lá do ponto a ponto? Eu estou mandando dessa aqui direto para esse dispositivo. Ele não passa, né, por um roteador, certo? Então eu não mando recado para alguém. Então ela tem uma alta robustez, tem uma alta segurança. Então se o link falhar, eles são redirecionados por outro caminho. Então aqui, ó, nesse exemplo, por exemplo, ela rompeu esse cabo aqui, mas não tem problema, eu posso mandar, né, minha comunicação por aqui, né, sem nenhum problema, e chegar aqui nesse dispositivo. Então aqui ela tem muito mais possibilidade de caminhos do que a rede, né, de estrela ou a rede de embarramento, né, porque não vai precisar de um nó central. Um bom exemplo, pessoal, de uma rede mesh, né, é o Wi-Fi mesh. Eu não sei se vocês conhecem esse termo, mas muitas operadoras de internet, elas vendem, compra com a gente que você vai ganhar o Wi-Fi, o roteador Wi-Fi Mesh. E o que isso significa, né? O Wi-Fi Mesh significa que ele vai colocar um outro dispositivo, tipo um outro roteador, que vai amplificar a sua rede, né? O que isso vai fazer? Não vai criar uma nova rede, né? Por exemplo, mas eu poderia muito bem, em vez de usar um roteador Mesh ou usar aqui um dispositivo Mesh, eu posso pegar e comprar um repetidor, não posso? Pode, mas quando tu compra um repetidor, tu vai ter que colocar ali uma outra rede, né? Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, eu tô na minha casa, no meu quarto, né? Se eu chegar na minha cozinha e falhar e eu tiver que utilizar o roteador, eu tenho que desconectar de uma internet e conectar do outro. Quando eu uso, né, um Wi-Fi Mesh, que nem aqui o Google Wi-Fi, que isso é um exemplo, eu amplifico, ele utiliza a mesma rede. Então, ele fica ligado no ponto a ponto, como é a conexão Mesh, e ele vai amplificar essa rede. Então, ele aumenta a cobertura de rede, né, sem precisar mudar de rede. Então, essa é uma das usabilidades, né, da rede em mesh, tá? Bom, e o que mais? Tem uma alta confiabilidade, né, porque tem múltiplos caminhos, então, por mais que um dos caminhos falhe, tem muitos outros que ele pode seguir. O desempenho, né, ele é bem melhor porque ele pode evitar condicionamento e o tempo, ele pode escolher o menor tempo para fazer esse caminho, então ele tem muito melhor do que as outras redes, por exemplo. E tem uma alta complexidade. Por que ele tem uma alta complexidade? Imagina, gente, olha só, se eu tenho um dispositivo aqui, e aí eu tenho um dispositivo aqui conectado a esse aqui. Então, se eu tenho dois dispositivos, basta um cabo. Mas se eu colocar aqui mais um aqui, eu vou ter que ligar um cabo aqui e um cabo aqui. Se eu colocar um dispositivo aqui, eu tenho que botar um cabo aqui e um cabo aqui. Então, ele tem uma alta complexidade e um alto custo, né? Porque para crescer mais um dispositivo, eu vou ter que investir muito mais em cabos, e investir ali em segurança, e investir muito mais ali na parte física ou na cobertura também para poder continuar essa rede. Então esse é um ponto negativo, né, da parte da topologia em mesh ou em malha. E a segurança, né, ela é muito alta, né, porque, por exemplo, né, lembra lá que na rede de barramento a gente podia colocar aqui um ouvidinho e escutar todo o que passa na rede? Na rede aqui em malha é muito difícil, né? Se eu escutar aqui e eu descobrir que está escutando, basta eu tirar esse caminho e colocar em outro caminho, né? Então eu vou ter muito mais possibilidades e é muito mais difícil alguém acertar exatamente, né, em qual caminho ele tem que escutar para descobrir um dado, por exemplo, tá? Então vamos lá para a questão, né, pessoal? Ó, topologia em malha, na topologia em malha, todos os dispositivos são conectados diretamente a todos, certo ou errado, gente? Então na topologia em malha, vamos lembrar como é que ela é assim, né? Por exemplo, tem um quarto dispositivo, esse conecta com 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 esse e esse conecta com... errei. E esse aqui conecta com esse. Então todo mundo conecta com todo mundo. Por quê? Porque a conexão ela é ponto a ponto, ela é direta com o destinatário, eu não tenho nenhum intermediador. Então esse gabarito tá certinho, tá? Vamos lá. Instituto IBEST 2023. A topologia de rede em que cada nó é conectado com todos os outros nós, em que há redundância de conectividade e caracteriza por usar muito cabeamento para conectar todo dispositivo é a... Vamos pensar comigo aqui, ó. Ele está falando que a topologia de rede, em cada nó é conectada a todos os outros nós. Só tem uma que faz isso, né, gente? E que há muita redundância de conectividade, que é caracterizada por usar muito cabeamento para conectar todos os dispositivos. É o barramento? Não é o barramento, porque o barramento a gente já viu que é um cabo único, né? Essa é uma principal característica dele. Na topologia anel, eu já estou falando de uma topologia que conecta, né, vários cabos, só que não conecta, né, com todo mundo, né? Eu não conecto com esses aqui, porque justamente se quebrar aqui a rede, não conecta os demais. A malha, aliás, a estrela, eu tenho um hub central. Então, esse aqui, ó, ele não se conecta com o A aqui, ele não se conecta com o B, porque ele vai estar conectado com o hub central. É ele que faz aqui o disparo da mensagem. Então, vai ser aqui a nossa querida topologia em malha, que é essa topologia que a gente já falou, que ela se conecta a todo mundo. Conecta com esse, que conecta com esse, que conecta com esse, que conecta com esses aqui também. Certo?
Bom, próxima questão aqui. Não, acabou, gente. Gente, muito obrigado pela aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma aula super especial. Esse material aqui ele vai estar aqui na descrição desse vídeo. Basta colocar seu e-mail ali e baixar, tá, gente? O material tá completinho. Eu coloco ele sem esses riscos, assim, porque eu acho melhor para vocês. Mas se vocês quiserem também, eu posso enviar para vocês. Vejo vocês na próxima aula. Sigam aqui nas minhas redes sociais. Lá tem bastante material, tem bastante coisa para vocês salvarem. Tem bastante coisa lá também para ajudar vocês no dia a dia dos estudos. Então, minhas redes sociais estão aqui também na descrição do vídeo. Sempre que precisarem, quem tiver qualquer dúvida, sempre tem uma caixinha aberta lá no meu Instagram. Então corre lá, pergunta, não deixe esse concurso passar. Vamos uma aprovação e conte comigo nessa jornada, tá bom? Um abraço pra vocês, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.